Oi gente, eu sou a Simone, bem-vindos de volta ao meu canal. E nesse vídeo eu vou te ajudar a confeccionar esse tapete retangular em crochê filé. E o crochê filé é um crochê que inicialmente não tem direito nem avesso. O direito desse tapete só vai existir a partir do momento em que você fizer o acabamento, porque aí sim você determina o direito do crochê. O meu tapete eu realizei com 8 faixas de motivo, mas você pode fazer com quantas você quiser. Então é isso, e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vou começar fazendo 68 correntes, pois eu preciso de 67 pontos altos. Então, vamos começar aqui. 68 correntes. Feitas as correntes, eu vou pular uma e vou na seguinte, fazer um ponto baixo e uma corrente para ficar do tamanho do ponto alto. E aí eu sigo fazendo pontos altos por toda a extensão da peça. Terminada a primeira carreira, eu vou estar virando o trabalho. E para que a minha lateral do tapete fique sempre perfeita, eu vou subir 2 pontos corrente e vou virar no sentido da esquerda para a direita, sempre, para que a nossa lateral fique perfeita. Assim, eu vou fazer 3 pontos de borda, né? O primeiro feito em corrente, mais 2 pontos altos. A partir desses 3 pontos, essa carreira vai ser feita da seguinte forma: uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Um ponto corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Um ponto corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto. Tá? E eu retorno para fazer a borda do outro lado. Para finalizar a carreira, aqui nós daremos um ponto corrente e vamos fazer os últimos 3 pontos da carreira em ponto alto, que vai dar exatamente, ó, pula um ponto de base e vamos fazer então os 3 últimos em ponto alto. Aqui, ó, nós vamos fazer exatamente em cima daquele ponto que a gente fez a virada no começo da corrente, ó. Então, a gente pega na última corrente de cima e faz o ponto alto. E agora a gente vai fazer a virada como se a mão que segura o crochê entregasse para a mão que segura a agulha. 2 correntes e fazemos a virada. Novamente, vamos seguir fazendo a borda do tapete. Um ponto alto em cima de ponto alto. Feitos os 3 pontos altos, daremos uma corrente e na sequência a gente vai fazer 19 pontos altos, que é exatamente a largura do motivo, de cada motivo do nosso tapete. Então, no momento em que você queira fazer um aumento desse tapete, você tem que aumentar de 19 em 19 correntes para que o motivo do tapete fique completo. Mas aqui nós faremos aqui, ó,
nós faremos 3 motivos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. 11. 12. 13. 14. Observe que em cada corrente que eu tenho de espaço, eu coloco somente um ponto alto. E isso garante que a gente vai ter, não vai embabadar, o tapete vai continuar reto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. O 19º sempre vai cair em cima de um ponto alto. E a gente vai dar uma corrente de espaço e vai fazer mais 19. Para entrar no próximo motivo, ó. 1, 2, quer ver? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buraquinhos. E 10 pontos altos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mais uma corrente, pulo um espaço, corrente sobre corrente, ponto sobre ponto. Mais 19, eu retorno quando eu estiver no final do tapete para fazer a virada com vocês. Bom, cheguei aqui no terceiro e último motivo, e aí sobra sempre um quadrado que faz parte da borda do tapete, uma corrente, ponto sobre ponto. Ou 2 correntes e entrego dessa mão para a mão da agulha. Faço a borda do tapete. Ponto sobre ponto. Uma corrente. Nessa carreira, nós faremos, depois da corrente de espaço aqui, 6 pontos altos. Tudo ponto sobre ponto. 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora, vou fazer 3 correntes, vou dar 2 laçadas na agulha,
Vou pular 3 pontos de base. No quarto ponto, eu vou fazer o meu ponto alto duplo. E agora, faço novamente as 3 correntes, pulo 3 pontos de base e faço 6 pontos a partir do quarto ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um motivo, 6 pontos altos, 1, sempre ponto sobre ponto. Três pontos corrente, pula 3 pontos de base, dá 2 laçadas na agulha e nesse quarto ponto alto de base, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Retornamos as 3 correntes, pulamos 1, 2, 3 pontos de base e a partir do quarto ponto, vamos fazer novamente, soltou, a sequência de 6 pontos altos para terminar nosso motivo. Uma corrente para mudar de motivo e assim a gente segue até o final do tapete e eu volto para fazer a borda e fazer a virada com vocês e a próxima carreira. Terminado o último ponto do último motivo, dou uma corrente de espaço para separar da borda, vamos fazer os 3 pontos altos. Dou as 2 correntes e entrego desta mão para a mão da agulha. Faço novamente os 3 pontos de borda. E a corrente. Aqui nós faremos 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Agora, uma sequência de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vamos fazer um ponto baixo na corrente bem próximo ao ponto altíssimo, assim. Agora, o próximo ponto baixo é exatamente em cima do ponto altíssimo e na sequência o terceiro ponto baixo, assim, ó, desta forma. Aí eles vão ficar os 3 bem juntinhos, formando o miolinho aqui da nossa flor. 1, 2, 3, 4, 5 pontos corrente para ficar igual ao outro lado e vamos fazer os 3 pontos altos sobre os últimos 3 pontos do motivo. Então, a gente insere ponto sobre ponto, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente de espaço para mudar de motivo
E vamos fazer o próximo motivo. Vou fazer mais um. 1, 2, 3 pontos altos, sempre sobre os pontos. Agora, uma sequência de 5 correntes, 4, 5. Vamos fazer o ponto baixo ao lado do ponto alto, bem próximo. O próximo ponto baixo é exatamente em cima do ponto altíssimo e o próximo a gente faz na corrente. Faremos 5 pontos corrente, 4, 5, e vamos fazer ponto alto sobre os últimos 3 pontos altos do motivo. 1, 2, 3. Eu dou uma corrente e sigo até o final do tapete e retorno para a gente fazer a virada da carreira juntos. Bom, cheguei ao final, um ponto de corrente, 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos. Duas correntes, entrego para a mão da direita. Faço a borda do tapete. Até a corrente. Esta carreira, nós vamos seguir com 3 pontos altos. Novamente, 5 correntes. Minto. Fazemos 6 correntes. 6 correntes. E vamos fazer 3 pontos baixos sobre os 3 pontos baixos. Seis correntes. E fazemos os 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos. Uma corrente e vamos para o próximo motivo. Vejamos que a única diferença é que de 5 passou para 6 correntes, o resto é ponto sobre ponto. Eu volto para a gente fazer a virada da próxima carreira. Chegamos ao fim, uma corrente de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, viro para este lado. Faço os pontos sobre os pontos. Para fazer a borda do tapete, uma corrente. Agora eu vou começar com 3 pontos altos sobre os 3 primeiros pontos altos. Agora, coloco 3 pontos altos na alça. 1, 2, 3 pontos altos. Dou 3 pontos corrente, 2 laçadas na agulha e no ponto, sobre o ponto baixo do meio, eu vou fazer um ponto alto duplo. 1,
2, aqui, e retorno 3 correntes. Aí eu começo fazendo bem pertinho aqui, que aí elas próprias se acomodam, os 3 pontos altos na alça. O próprio crochê se organiza. Aí eu faço ponto sobre ponto. Um ponto de espaço e novamente, próximo motivo. Então, é isso. Ele está ficando parecido com este. A próxima carreira, eu retorno assim que terminar, para virar com vocês. Terminado o terceiro motivo, eu dou um espaço, faço a borda do tapete com ponto sobre ponto. Dou as 2 correntes para virar, entrego para a mão da agulha. Faço os 2 pontos de borda que faltam. E o espaço de corrente. E agora, a gente vai fazer exatamente esses 19 pontos aqui. Então, como é que a gente faz isso? A gente inicia com ponto sobre ponto. Então, a gente vai ter aqui uma sequência de 6 pontos altos sobre os 6 pontos altos da carreira anterior. Agora, aqui nós temos uma alça feita de 3 correntes, então nós vamos fazer nessa alça 3 pontos altos. Então, até aqui, ó, os 3 pontos, nós temos 9 pontos. O 10º ponto vai ser sobre o ponto altíssimo. Agora, mais 3 pontos na alça. Na alça de 3, vamos fazer 3. Feitos os 3, seguimos para os 6 pontos altos sobre os 6 pontos altos já existentes na carreira anterior. Vamos para o próximo, uma corrente de espaço e vamos para o próximo motivo. Então, vamos aqui fazer os nossos 19 pontos altos, né? Para fazer a finalização do motivo. Agora, na alça de 3 pontos corrente, fazemos 3 pontos altos. Porque assim a contagem de pontos, ela não se altera, ela sempre vai seguir com 67 pontos, né? Então, aqui ponto sobre 3 na alça, ponto sobre ponto, mais 3 na alça. E segue em ponto sobre ponto.
Bom, e agora eu sigo até o final e volto para fazer com vocês a próxima carreira. Terminada essa carreira, praticamente nós terminamos o motivo e vamos voltar com essa de entremeio. Então vamos lá. 2 correntes, entrega para a mão da direita. Faz a borda do tapete com 2 pontos altos que faltam. E agora a gente continua aqui, ó. Uma corrente, pula um ponto, igual já tinha, nosso espaço aqui. E faremos os demais igual a outra carreira. Pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Eu vou chegar até o final e retorno para a gente reiniciar a nossa carreira. Bom, terminamos aqui a nossa carreira de ponto e corrente. Então, agora a gente pode verificar que é sempre uma repetição. Então, essa daqui eu repeti a segunda, a próxima eu vou repetir a terceira, que é depois da borda do tapete, 19 pontos altos, um espaço de uma corrente, 19 pontos altos, um espaço de corrente e assim vai. Então, a próxima eu repito a terceira, depois a quarta, quinta, sexta, sétima e fechar com a oitava e os espaços. Então, agora eu vou fazer esse motivo repetindo quantas vezes eu quiser. Aqui nesse outro tapete que eu mostrei, eu fiz 8 vezes. Se você quiser um tapete, 7 ou 8, ou o quanto você achar suficiente, você termina sempre com a carreira de pontos altos, né? Após essa carreira. E pode ser feita também uma passadeira com quantas carreiras, com quantos motivos você tiver necessidade. E ao final do meu tapete, eu retorno para mostrar para vocês como eu realizo. Também depois a carreira de acabamento. Terminei de fazer minhas 8 carreiras de motivos. E agora estou fazendo o entremeio, né, a finalização aqui do 8º motivo com um ponto, um espaço, uma corrente, um ponto, uma corrente e eu já retorno. Importante lembrar que nessa última carreira do entremeio de corrente e ponto alto, eu mantenho os 3 pontos da borda dos 2 lados do tapete. E agora eu vou fazer a virada, ó, 2 correntes, entrego para a mão direita. E agora, assim como lá no início, olha, no início do tapete, vai ser feito emendado, ó, uma coisa só, de fora a fora, né? Vai desde a beirada do tapete até a outra borda. Então, não, aqui a gente não diferencia, igual no começo para ficar igual. Então, eu faço ponto sobre ponto. E uma outra coisa que é importante lembrar, que quando eu tenho, igual eu fiz 8 motivos, 8 fitas de motivo, né? 8 carreiras de motivos. Quando o número é par, os pontos altos aqui e no começo, eles vão estar para o mesmo lado. Então, isso é uma vantagem. Então, quem quiser fazer 6, 8, 10,
esse início e a finalização vão estar do mesmo lado, o que não acontece se você fizer números ímpares de motivo. Pode verificar aqui, ó, que a de cima, uma vez fica no avesso e uma no direito, então ele vai estar ao contrário. Então, fazendo números pares de motivos, você garante aí que isso vai estar de acordo com a primeira carreira. É isso. Bom, agora é só ponto sobre ponto e eu já volto. Estou aqui agora nos dois últimos pontos altos aqui da carreira de tapete para iniciar o acabamento.